Senhor mais nos abençoar. Ele vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. Você fica de pé em nome de Jesus. O pastor já fica de pé o dia inteiro, só mais um pouquinho. Amém? Eu também fico de pé o dia inteiro. E tem poucas horas de sono diariamente. Às vezes durmo só 5 horas. Às vezes levanto, por exemplo, do trabalho, quando não levanto, meio correndo, né? E perguntar, senhor, não canso? Não canso. Canso muito. Mas todavia o Senhor renova as minhas forças. Amém? E os jovens vão se preparando aí para cantar o Renova comigo. Aleluia. Amém? Amém. Vamos receber o pastor Jorge com uma salva de palmas ao Senhor. Eu saúdo os amados com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria estar com vocês novamente, porque Deus é bom e as suas vitórias duram para sempre. E há promessa de Deus sobre minha vida e sobre a vida de vocês aqui em Portugal. E Deus me prometeu, eu estava lá na cidade de Colorado, no Paraná, e Deus me prometeu que ia me usar grandiosamente sobre este país. E outra vez eu estive 60 dias em Portugal, agora já estão uns 12 dias e Deus tem me levado. Já sexta-feira já vou a Porto, vou pregar toda a região de Porto, os 20 dias Deus tem realmente nos levantado. Mas Ele é poderoso. E eu quero pregar uma palavra de ânimo nesta noite, uma palavra, eu acho que estamos em sintonia. O pastor falou, outro pastor que veio aqui falou também, da questão da restauração, da questão de nós estarmos animados, nós estarmos de pé. A gente vê agora uma crise na Espanha, 26% de desemprego na Espanha, aqui em Portugal parece que está chegando a 12%, em Chipre, em Irlanda, em Grécia, e todas essas notícias vão nos assustando. Então, nós ligamos a televisão, nós lemos os jornais, passamos na banca de jornal, desde que vemos as manchetes ali na banca de jornal, e só vemos más notícias. E vemos as pessoas na rua. Eu vi no comboio, a semana passada, uma pessoa se atirou na frente do comboio. Sábado eu estou chegando no comboio, um homem se atirou na frente do comboio, na hora que eu estava embarcando para ir pregar, aqui em Queluz mesmo, eu estava vindo, um homem se atirou. Então, a crise econômica está levando muita gente para baixo, muita gente ficando realmente na questão da crise econômica, e a gente só vê más notícias, mas nós somos os pregadores das boas notícias, das boas novas, e estamos aqui nessa noite para isso, para animar os amados irmãos para enfrentarem essa crise, porque é no momento de crise que os evangélicos crescem, é no momento de crise que os cristãos crescem. Deus usou sempre em toda a história bíblica o momento de crise para que o seu povo vencesse, para que o seu povo crescesse. Até no dia que eles saíram do Egito, que eles foram em direção ao deserto, eles ganharam todas as joias dos egípcios e saíram com as joias dos egípcios em direção, saíram com riqueza, saíram no meio da crise, saíram em direção ao deserto, mas saíram também levando riqueza. Amém? Vamos ler então o livro de Neemias, capítulo 4, depois os amados vão sentar. Os inimigos, Neemias 4, os inimigos tentam retardar a edificação do muro. Neemias 4. Encontraram, amados? Amém. Vamos então, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta noite. E sucedeu-se que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto, sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão nos montes do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, contudo vindo
uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e torna seu opróbrio sobre sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Pode sentar-se, amados, porque nós somos edificadores e porque nós somos trabalhadores. E nós temos um compromisso com o sonho e com a esperança. Nós que pregamos as boas novas, pregamos a esperança às pessoas. Porque se morrer a esperança na mente de qualquer ser humano, se vai tudo. Nós de repente podemos não ter uma casa, não temos um carro, não temos um apartamento, ou não termos uma família, ou não termos aquilo que queríamos ter, ou não estarmos com os nossos familiares que estão distantes, lá no Brasil ou outra pátria que seja. Mas nós temos a esperança de vê-los de novo, de abraçar-los. Nós temos a esperança em seguir em frente, coisa que muitos da sociedade nesse instante, e inclusive empresários que eram riquíssimos, quando a coisa aperta, eles pegam o revólver e colocam na cabeça e explodem a cabeça. Por quê? Porque a esperança morreu para eles. Mas eu quero entrar em algo muito simples. Mas Satanás tem trabalhado com o medo e com a intimidação. Ou seja, ele começa em notícias, na SIC, em todos os canais de televisão, nós que assistimos a Rede Record, só vem notícias de maldade no Brasil. É uma televisão que realmente transmite maldade com relação à nossa nação. Hoje nós somos a nação mais abençoada do mundo, nós somos a nação em maior crescimento econômico do mundo. Podemos ter problemas e podemos ter problemas de violência, mas problemas de violência tem em qualquer nação. Mas o Brasil é deturpado por essa rede de televisão aqui na Europa. Só vem más notícias e más notícias. Porque Satanás tem os principados, as potestades e os dominadores das trevas para levar más notícias. E sempre que chega uma boa notícia, ele tenta lançar algo na nossa mente. Por isso nós, crentes, temos que ser os melhores na sociedade, porque nós não somos movidos por sentimentos e não somos movidos pelas flechas incendiadas de Satanás contra as mentes das pessoas. Nós somos movidos por fé. Glória a Deus. Nós somos movidos de fé em fé. A maior derrota dos crentes é que somos muitas vezes crentes sentimentalistas. Te passa uma coisa errada, muitos se decepcionam. Eu conheço muitos, e tem um cantor, por exemplo, chamado Omar. Ele era pastor, e só porque a namorada dele deixou de ser pastor e se tornou cantor do mundo, e canta música até de adoração a Satanás agora. Nós não podemos ser movidos por sentimentos, porque nós somos movidos por fé. Se alguém te deixou, ele que perdeu, ela que perdeu, porque nós seguimos em frente. Glória a Deus. Eu estava vendo hoje à tarde a respeito de Davi. Davi orava para ver se Deus salvava o filho dele. Mas quando passou 7 dias tocando na porta e disseram: Davi, teu filho morreu, a primeira coisa que Davi fez, tomou um banho e comeu e ficou alegre. Todo mundo ficou assim: esse cara deve ser louco da cabeça.
assim às vezes passa uma situação conosco e nós nos enchemos de tristeza. Ai, meu namorado me deixou, ai, minha namorada me deixou, ai, meu marido me deixou. Toma um banho e se perfuma, porque a vida segue. É verdade. Aleluia. A vida segue, nós vivemos por Deus, nós vivemos por sentimentos. E o que tem derrotado os crentes é os sentimentos. E o que tem derrotado os crentes, porque os crentes não são persistentes. E ainda mais, deixam que as mensagens de Satanás entrem nas suas mentes. Não tem o capacete para guardar. Eu vi há dias atrás que o pastor falava que a nossa cabeça é como um aeroporto. No aeroporto tem os controladores de voos que autorizam um avião pousar ou não. Porque no aeroporto comercial não é qualquer avião que pode pousar, somente com a autorização dos controladores de voo que pode pousar o avião. E sabe, às vezes nós não temos controladores de voo na nossa cabeça, nós não temos o capacete que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, das armaduras de Deus. Nós não impedimos, sabe? Às vezes nós entra mais notícias ruins na vida dos crentes e estamos cheios, irmãos, de crentes fofoqueiros, e estamos cheios de crentes derrotados, irmãos. Sabe por quê? Porque permitimos. Ah, irmãzinha tal me falou tal coisa. Ah, o irmãozinho tal. Irmãos, nós viemos na igreja para adorar a Deus. Nós não viemos na igreja por causa do pastor, não viemos na igreja por causa dos irmãos do louvor, não viemos na igreja porque irmão tal vem ou não vem. Nós viemos na igreja e nossa atenção na igreja tem que estar em Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Irmãos, eu entrava na igreja, às vezes me decepcionava com certas coisas, mas não, meu olhar não está nessas pessoas, meu olhar está em Deus. Eu fechava meus olhos, nem queria ver as pessoas, eu fechava meus olhos, não. A minha adoração aqui dentro da igreja é a Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer para vocês, sempre vem mensageiro de Satanás te trazer uma má notícia. Sempre vem alguém para te dizer que tu não vai vencer. Sempre vem alguém para dizer que você é um derrotado. E o mais interessante, que quando Davi tomou o banho, ele estava 7 dias, ele estava cheirando mal. Ele tomou um banho e passou perfume. Nós muitas vezes viemos de tantas derrotas, nós temos que lavar. Às vezes até fico rindo porque os da Universal tomam o banho de sal grosso. Coisa que a gente não compreendeu, mas os nossos pais isso loucura. Mas por quê? Por quê? Porque nós viemos de tantas derrotas e nós temos que superar essas derrotas. E nós temos que começar a ver as coisas boas da vida. Não é que nós sejamos positivistas, não, amados. Nós seguimos a Bíblia Sagrada, seguimos a Palavra de Deus. Mas a Bíblia tem tantas coisas boas e fala tantas coisas boas. E nós às vezes só vemos o lado negativo das histórias. É verdade. De notícias ruins nós estamos cheíssimas. Mas eu quero entrar no sentido bíblico agora, de que sempre as pessoas dizem que nós não vamos vencer. O pastor nasceu lá na roça, tem quase certeza. Eu nasci lá na roça, lá no campo. Eu até 6, 7 anos de idade, não tinha nem um par de calçado para pôr nos meus pés. Lá no Rio Grande do Sul é frio. Nós temos lá, o frio é tão frio que é frio de renguear Cusco. E eu não tinha muitas vezes nem uma blusa para colocar para ir ao colégio, de tão frio que era. E Deus ia falando comigo: filho, te esforça, estuda, te capacita, porque um dia tu vai ir às nações pregar o Evangelho. Eu lembro que eu estava vendendo mexerica ou bergamota, não sei como se diz aqui. Estava vendendo na rua de Itapiranga, lá em Santa Catarina, e de repente estou caminhando e encontro uma Bíblia escrita em inglês e português. Uma página que estava em inglês e outra em português. E eu ia lendo, eu li uma linha em português e outra linha
em inglês. E eu tinha 7 anos de idade, e meus irmãos e a minha mãe e as amigas dela tomando chimarrão lá, e ficavam me olhando assim lá de longe, 20, 30 metros, eu lá lia em português e lia em inglês. Esse meu filho é meio louco da cabeça. Mas Deus estava me preparando para o projeto que Ele tinha para fazer na minha vida, de me levar às nações. E eu dizia aos meus colegas de colégio: Deus vai me levar às nações, porque Deus me mostra eu falando em alemão, Deus me mostra eu falando em búlgaro, Deus me mostra falando em romeno, Deus me mostra falando em japonês. Deus, desde pequeno, estava me preparando para me levar às nações. E estava preparando cada um de nós para levantar voos em direção às nações. Mas eu quero voltar lá na Bíblia. Quero voltar lá em Davi, que quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, passou alguns dias, os seus irmãos estavam lá no Vale de Socorro, estavam numa guerra, num combate, junto com o exército de Saul, se preparando para enfrentar o exército dos filisteus, e ele está em casa, e seu pai pega uns queijos aí, pega um pouco de comida e vai lá levar para os seus irmãos que estão na guerra. Chegando lá na guerra, ele entregou a comida aos seus irmãos e olha para cima assim, no monte estava um gigante gritando e ofendendo os soldados de Saul e os soldados hebreus ou judeus, ofendendo eles, e ninguém tinha a coragem e a valentia de enfrentar aquele gigante, porque ele tinha 3,8 metros de altura. Hoje eu estava vendo na Rede Record, o brasileiro mais alto é o menino, o tipo tem uns 2,5 metros de altura, eu acho, e já é grande, irmãos. Ele ficava assim, os repórteres da Rede Record ficavam aqui assim nele, tão grande que ele era. Então eu fiquei imaginando assim, mas esse Golias deve ser grande. Por quê? Porque Satanás, ele tenta usar pessoas grandes, ele tenta usar gigantes para nos amedrontarmos, para que nós ficamos com medo de enfrentar a situação. Ele sempre vem no nosso vida e diz: você não vai conseguir, você não tem condições, olha quem tu é para você pensar que vai fazer alguma coisa. E então Davi viu toda aquela situação e começou a pensar: eu vou enfrentar esse cara aí, porque esses soldados nossos aí são covardes mesmo. Porque Davi era acostumado a lutar com leões, ele era acostumado a enfrentar ursos. A Bíblia diz que ele já havia matado. E Davi não era tão pequeno não também, ele devia ter 1,70 m por aí, ele era jovem, devia estar aí na beira dos 18 anos de idade, era forte. Ele disse: porque eu vou matar esse cara. E Davi, a Bíblia diz que o dia que ele foi ungido já pelo profeta Samuel, ele já ficou cheio do Espírito Santo. Davi já era cheio do Espírito Santo, cheio de coragem. O Espírito Santo, ele nos enche de coragem, de valentia. E nós temos coragem de enfrentar situações que nós não teríamos. Eu lembro que as primeiras viagens que eu fui à Colômbia, eu sei que quando eu entrava no país assim, eu tinha muito medo, tinha medo da guerra, porque a guerra é algo mais especial. Mas depois que eu entrei para dentro do país, que eu comecei a pregar nas igrejas, comecei a pregar, cansei de pegar guerrilheiros, uns negros fortes, 2 metros de altura, pegava pelo cabelo assim, e eles ficavam endemoniados, homem que matou 200 pessoas, irmãos. Eu pegava eles no cabelo e dizia: sai, 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 em nome de Jesus. Com toda a coragem e valentia, porque Deus nos deu espírito de valentia. Glória a Deus. E Davi começa a olhar para aquele gigante e disse: vou matar ele. Saiu, foi se preparando. Veio Saul, tentou dar as suas armaduras para Davi, mas Davi não quis usar. Davi foi em direção ao gigante, não se intimidou. Mas olha quem aparece na história: seus irmãos. Provavelmente o irmão mais velho disse: ô menino, como que vai enfrentar esse cara? Esse cara aí já matou mais de 10.000 pessoas, é um matador,
vai te fazer pedaço. Normalmente as pessoas que tentam nos desanimar são os parentes, são os primeiros que tentam nos desanimar, são os primeiros que tentam dizer para nós que nós não vamos conseguir. Isso é uma prova bíblica, tanto que a Bíblia já lá no começo diz: sai da tua terra e da tua parentela, que te darei uma terra que emana leite e mel. E depois segue lá na história de José, quando José começa a ter sonhos, quando ele começa a ter sonhos proféticos, quando ele começa a ter visões do que o Deus Todo-Poderoso estava falando com ele, que ia levantar ele. E ele começa a falar com seus irmãos: irmãos, tem coisa que nós falamos para as pessoas, ou às vezes por uma simples foto tua que aparece no Facebook, as pessoas já ficam com tanto ciúme de ti por você estar aqui em Portugal, você não imagina. Pastor trabalha com uma foto da igreja lotada aqui, tem gente lá no Paraná que chega de recordoer de bravo. É assim, irmãos. As pessoas não se alegram quando os outros entram, porque nós pensamos que só nós somos vencedores. Nós pensamos que só nós somos bons pregadores, nós pensamos que só nós somos usados por Deus. Amados, aprenda uma coisa: aprenda a se alegrar com a alegria dos outros. É verdade. Aprenda a se alegrar com os triunfos das outras pessoas. Aprenda a se alegrar com as vitórias das outras pessoas. Eu, quando estou distante, eu vejo um pastor lá no Peru, que eu vim começando com 3, 4 pessoas, agora tem 700, eu me alegro, irmão, eu chego a saltar, eu choro. Eu preguei um dia lá na Bolívia, debaixo de uma árvore, havia 27 pessoas, agora eu vou lá, a igreja do pastor, agora deve ter passado 1000 pessoas. Na última vez que eu estive lá, tinha 700 pessoas, a igreja dele. Eu me alegro com a vitória das pessoas. Nós temos que aprender a nos alegrarmos, temos amizade. Eu e o pastor temos amizade, seguimos nossa amizade através do Facebook, e estamos dia a dia, nos vemos e sabemos sempre o que está acontecendo um com o outro. Eu me alegro quando vejo as vitórias, eu me alegro quando vejo que é um evento para os jovens, eu me alegro quando sei que ele está aqui em Fundamento e ganhar almas, e não está somente aqui para ter igreja aqui em Queluz, mas em todo Portugal. E Deus vai expandir ele para a Itália, Deus vai expandir ele para outras nações, porque eu creio que Deus ha trazido ele de terras de longe para que ele leve as boas novas para muitas outras nações, e para muitas milhares e milhares de pessoas que ainda necessitam, porque Deus tem sonhos para ele, de rádio, de televisão. Deus tem sonho para cada um de nós, amados. Nós temos que aprender a nos alegrarmos. Eu quero dizer mais, irmãos. Na internet hoje nos possibilita que a gente possa falar com milhares de pessoas. Coloquem frases bonitas, coloquem coisas positivas para as pessoas. Não que nós não venhamos mostrar a realidade missionária, a realidade que está passando no mundo árabe, não venhamos mostrar a realidade do mundo asiático, que está passando na Coreia do Norte, o que está passando na Índia, o que está passando na China, o que está passando na Indonésia, mas nós temos que buscar levar boas notícias para as pessoas. Irmãos, eu tenho 90% das pessoas que estão no meu Facebook não são crentes. Então eu não busco ser agressivo, eu busco por fotos de natureza, eu busco por fotos de flores, de coisas bonitas. Nós temos que transmitir coisas bonitas para as pessoas, porque se nós como crentes, nós que servimos o Deus Altíssimo, nós que servimos o Todo-Poderoso, levarmos más notícias, as pessoas já estão cheias de más notícias, irmãos. Mas eu quero voltar a José. Eu quero voltar a José. E José fala para os seus irmãos. E José fala para o seu pai e para a sua mãe os sonhos que Deus tinha para fazer com ele. E os seus pais, os seus irmãos, e principalmente os seus irmãos ficaram com tanta ira. Sabe, os que não fazem nada na igreja, os que não fazem nada, que não têm um anseio, não têm um desejo de estar cantando aqui no louvor, que não tem um desejo de
de ser evangelista, que não tem anseio de ser pastor, não tem anseio de ser pastora ou missionária, são os primeiros a ficar com inveja, são os primeiros a se levantarem. Por quê? Porque quando Neemias está na reconstrução, e eram 90 anos que o muro estava destruído, nem um vagabundo daqueles teve a coragem de pegar uma pedra que seja para começar a edificar o muro. Mas quando Neemias volta a Jerusalém, começa a edificar o muro de novo com algumas pessoas, eles começaram a rir, começaram a dizer: não, isso aí, se passar uma raposa, cai esse muro logo. Eram 90 anos que ninguém teve a coragem de mover um dedo sequer. E é assim, irmãos, as pessoas às vezes não têm coragem de fazer nada, mas quando faz, são os primeiros a falar. Eu lembro na minha cidade, eu me converti e com 3 meses eu estava pregando, pastor. Com 3 meses eu estava pregando tudo que é igrejinha, não me importava, eu ia, eu pregava. Porque eu estava me preparando, não me importava nada. E dali Deus começou a me preparar e me levou às nações. Eu fui à Argentina caminhando a pé, eu fui ao Paraguai passando fome, passando tudo que é dificuldade. E 3 meses depois eu descobri que eu estava na Venezuela, sem nem um centavo no bolso, sem nada. Deus foi me levando de cavalo, de barco, de burro, de qualquer maneira Deus ia me levando em frente. Mas as pessoas da minha cidade, em vez de ficarem contentes, eram os primeiros a criticar, eram os primeiros a dizer: olha, aquele que fazia tudo errado antes, agora se diz, e se faz de crentezinho e diz que está pregando a palavra por aí. As pessoas nos menosprezam. E eu aprendi desde criança a ser menosprezado, porque a própria Bíblia diz que Davi foi menosprezado, a própria Bíblia diz que José foi menosprezado. Não foram poucos anos, amados. Porque às vezes a gente pensa assim, essa é a Bíblia, porque a Bíblia é um livro resumido, um livro histórico resumido. A gente pensa que foi nada. José vai para o Egito, trabalha na casa de Potifar, se destaca na casa de Potifar, depois de ter cuidado dos jardins, depois foi crescendo, até que eles viram que ele tinha conhecimento em matemática, então ele começou a fazer a contabilidade da casa de Potifar. Mas a mulher de Potifar começou a levantar-se contra ele, começou a tentar seduzi-lo, e ele foi levado à cadeia e foi preso, e foram 7 anos de prisão. A gente lê a Bíblia e parece que foi nada, irmãos, mas se você ficar 100 dias na cadeia, você já vai sentir o que é bomba tosse, você já vai sentir o que é ruim estar preso, você já vai sentir o que é ser abandonado, o que é ser menosprezado. Até os seus parentes vão te menosprezar depois. E não foi 100 dias. José ficou preso 7 anos. E o mais interessante de tudo ainda é que nos últimos 2 anos ele falou com o copeiro do rei, e o copeiro prometeu que ia lutar pela liberdade dele. E a prisão naquela época, irmãos, era barra dessa altura. Não eram as prisões moderninhas que tem hoje. E ele ficou ainda mais 2 anos na prisão, sendo menosprezado. Então eu quero dizer para vocês, Deus nos chamou, e tem muita gente que prega contra a prosperidade, irmãos. Eu creio na prosperidade, e eu desafio qualquer pastor que pregue contra a prosperidade, porque Deus levantou todos lá da pobreza. Deus levantou Davi, que era um nada, para ser o rei de Israel. Deus levantou nós lá na roça para estarmos aqui em Portugal. E não quero dizer que prosperidade seja ter riqueza, irmão. Prosperidade é você ter tudo o que você precisa para o dia de hoje. Prosperidade é você ter tudo o que você precisa na sua geladeira. É você ter um carro para poder se locomover. É você ter condições, porque muita gente nem tem isso nesse instante e estão se matando, irmãos, porque
não há mais esperança para eles. Não há, porque eles estão intimidados por Satanás. Satanás tem intimidado a sociedade. Satanás tem intimidado as pessoas. Então, eu quero dizer para vocês, nós fomos chamados, e a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E a Bíblia nos anima, porque a Bíblia é um livro vivo, de tantas vitórias. E eu quero dizer para vocês, que nós temos que ter bem claro, que às vezes Deus também pode dizer não para nós, porque nós somos um grãozinho de areia, nós somos nada diante de Deus Todo-Poderoso, mas nem por isso nós vamos desistir. A gente, por exemplo, alguém está buscando uma namorada, um namorado, a pessoa às vezes quer aquela, mas Deus é quem decide, porque Ele sabe os planos para ti lá em frente, Ele sabe como vai ser a tua vida lá em